TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a diversas personalidades, por proposição dos vereadores Cecílio Santos, Gustavo Peta, Jair da Farmácia e Luiz Cirilo, e do ex-vereador Jorge da Farmácia. Convidamos para compor a mesa, representando a presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, vereadora Débora Palermo, e para presidir esta reunião solene, o presidente da Comissão de Educação e Esportes, vereador Gustavo Peta. Convidamos também vereador Cecílio Santos. Convidamos agora o vereador Jair da Farmácia. Convidamos à mesa o vereador Luiz Cirilo. Convidamos agora o ex-vereador Jorge da Farmácia. E convidamos ainda o senhor Luiz Roberto Mariguete, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, representando o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os homenageados desta noite. Pedimos que, assim que chamados, se dirijam à frente deste plenário. Por favor, recebam senhora Dolma Rossler de Freitas. Recebam agora o senhor Edson Anício Duarte. Por favor, recebam o senhor Marcelo Nobel. Recebam agora o senhor Nivaldo Vicente. Por favor, recebam agora o senhor Ubirajara Ricardo. Convidamos os componentes da mesa e todos os presentes a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, a todas. Eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro a diversas personalidades. Importante registrar aqui nessa noite
que nós geralmente fazemos essa homenagem no próprio dia 15 de outubro, que é o dia do professor, da professora, mas por conta do dia cair no sábado, nós resolvemos antecipar a homenagem para essa noite de sexta-feira. Então, é uma forma que a Câmara Municipal tem de homenagear educadores, professores, professoras que dedicam, né, a sua vida, a sua sabedoria, o seu conhecimento à educação do nosso município e do nosso país. E é sempre importante registrar que nós estamos fazendo a entrega do mérito educacional Professor Darcy Ribeiro. Professor Darcy Ribeiro foi antropólogo, historiador, sociólogo, escritor, político brasileiro, ministro da educação durante um determinado período e que tem uma contribuição enorme para a educação brasileira, tanto do ponto de vista da legislação, mas também do ponto de vista do conhecimento e da sua obra. Mas nós vamos depois falar um pouco sobre isso também. Então, quero, dessa forma, cumprimentando meus pares vereadores, vereador Luiz Cirilo, vereador Cecílio Santos, vereador Jair da Farmácia, professor Luiz Mariguete, que representa aqui o secretário de Educação, e também o ex-vereador Jorge da Farmácia. Cumprimento todos vocês e declaro oficialmente aberta a nossa sessão solene. Muito obrigado. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Se teu famoso
Convidamos os presentes a tomarem assento. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados, a desembargadora Ana Amarilis de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e Dr. Sérgio Bisoni, presidente da Rede Mário Gatti. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Bom, gente, boa noite, novamente a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los aqui na Câmara Municipal de Campinas, para esse dia tão especial e tão importante para todos nós. Nós acreditamos muito, de que a gente só pode ousar a sonhar, com um país livre, independente, soberano, menos desigual, mais justo,
se a gente realmente tiver como um dos pilares do desenvolvimento brasileiro a educação do nosso país. E por isso que o dia de hoje é um dia tão importante, né, em que nós estamos aqui celebrando de forma antecipada o dia do professor e da professora. Porque dentro desse projeto educacional que nós lutamos, né, de uma educação pública, gratuita e de qualidade, evidentemente também complementada com a educação privada que cumpre o seu papel no sistema como um todo, a educação tem como objeto central, protagonismo central, a figura dos professores, das professoras, dos educadores. Então, o dia de hoje é um dia da gente homenagear pessoas da nossa cidade que cumprem essa vocação, essa missão com tanta luta, né, com tantas dificuldades, limitações, mas que acabam aí superando diversas dificuldades para fazer desse ofício um ofício tão importante, tão fundamental para todos nós. Então, nós vamos aqui entregar as homenagens, como eu disse, é o mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro, né? O professor Darcy Ribeiro foi um homem, uma das pessoas que contribuíram muito, né, para a ideia que nós temos hoje de nação, de país. Entre as suas obras se destaca muito a obra O Povo Brasileiro, em que ele fala da singularidade de que foi a construção do povo brasileiro, trazendo uma contribuição enorme para o debate antropológico, para a história, para a sociologia e para tantos outros temas. Então, cada um aqui, as homenagens são para todos, e quero inclusive cumprimentar todos, né? Professora Dolma Rosler de Freitas, Edson Anício Duarte, professor Marcelo Knobel, que eu apresentei a proposta de homenagem, o Nivaldo Vicente e o Birajara Ricardo. Todas essas homenagens foram aprovadas por iniciativa de algum vereador, todos estão aqui e falarão a justificativa da homenagem, e foram aprovadas de forma unânime por essa casa. Então, isso tem um valor muito importante. Então, na sequência aqui, cada vereador vai falar um pouco da justificativa da sua homenagem. E eu quero, então, agora aqui, trazer as justificativas da homenagem ao professor Marcelo Knobel. O professor Marcelo Knobel foi reitor da Unicamp entre 2017 e 2021 e professor do Instituto de Física Gleb Wattgen desde 1995. É professor titular do Departamento de Física da Matéria Condensada, atuando na investigação experimental de materiais magnéticos nanoestruturados. Foi pró-reitor de graduação da Unicamp entre 2009 e 2013, sendo responsável, entre outras ações, pela implementação do PROFIS, que é o Programa Interdisciplinar de Educação Superior. Aliás, um programa pioneiro, piloto e muito bem estruturado de democratização do acesso à universidade pública, que alia inclusão social com formação geral. Dedica-se também à divulgação científica, colaborando com as atividades do LabJOR e do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, desde 2000. Publicou mais de 260 artigos em revistas internacionais, 15 capítulos de livros, tendo sido citado em mais de 10 mil vezes na literatura científica internacional. Também publicou diversos artigos de divulgação científica de opinião em jornais e revistas. É bacharel em Física e doutor em Ciências pela Unicamp, tendo realizado pós-doutoramento no Instituto Eletrotécnico Nazionale Galileo Ferrari, em Turim, na Itália, e no Instituto de Magnetismo Aplicado em Madrid, na Espanha. Foi editor-chefe da revista Ciência e Cultura da SBPC e membro notório saber da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, o CONAIS, de 2010 a 2016. Então, tem aqui todo um currículo bem consistente, né, do professor Knobel, e eu queria, por conta disso, nós fizemos essa homenagem. Eu quero destacar também um papel muito importante que o professor teve na reitoria da universidade, inclusive presidindo uma assembleia que entrou para a história da universidade, uma assembleia que unificou professores, estudantes e funcionários,
na luta contra os cortes na educação que ocorreram nesse último período em relação às universidades públicas. Uma assembleia que ficou marcada, né? A assembleia paralela a essa, próxima a essa que o professor Knobel dirigiu a partir da reitoria, foi uma assembleia anterior, quando o então governador do estado autorizou uma intervenção na universidade, na Unicamp, na época, o então governador Paulo Maluf. Foi a mesma reação que unificou, vamos dizer assim, toda a comunidade universitária. E agora, mais recentemente, diante dos inúmeros cortes na educação, na ciência e na tecnologia. Então, era isso, por isso que essa homenagem foi proposta, e eu quero, dessa forma, pedindo aqui uma salva de palmas de todos vocês por essa justa e bela homenagem ao professor Marcelo Knobel, por todo o seu conhecimento, sua história na nossa cidade e no país. E tenho certeza que esses mesmos motivos, ou motivos parecidos, foram que também justificaram as outras homenagens justas que nós teremos aqui durante essa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas, e seguimos aqui na nossa solenidade, deixando também um cumprimento especial à Secretaria de Educação, representada aqui pelo professor Luiz Marighetti. Muito obrigado. Convidamos agora o ex-vereador Jorge da Farmácia para fazer uso da palavra para sua homenagem. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente, Gustavo, ao qual tive um prazer de trabalhar 2 mandatos junto com você, carinho, admiração muito grande. Cecílio, Luiz Henrique Cirilo, também do meu partido. Um prazer imenso estar aqui novamente. Jair da Farmácia, Jorge da Farmácia também, prazer enorme estar junto com você aqui, Luiz. Cumprimentar o pessoal da Câmara Municipal aqui, que a recepção foi muito agradável. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês aqui pela recepção. E dizer para mim também que todos nós temos muitas histórias de professores, né? E eu também tenho muitas histórias na época. Acho que os mais antigos aqui sabem muito bem o que era o Mobral, professor. Eu fiz Mobral, estudei Mobral, e nunca imaginei na minha vida que fosse um vereador na nossa cidade de Campinas. Sou um farmacêutico há muito tempo na minha região lá da Vila Boa Vista, e está homenageando essa figuraça aí, que eu considero como um pai, o Birajara, que eu não conheço como Birajara, mas como Bira. Prazer enorme, muito bom mesmo, junto com a sua esposa Maria do Carmo. O demais homenageado, parabenizar em todos o nome do Bira aqui, o carinho que eu tenho por você, você não faz ideia. Eu sei que a sua filha não pôde estar presente aqui, mas você tem um filho aqui que está presente, homenageando você pelo carinho e o amor que eu tenho por você. Vou falar um pouquinho também do Bira, que, como o Gustavo bem diz aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um, e para que nós possamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho da Câmara Municipal de Campinas. O Birajara Ricardo, conhecido carinhosamente como Bira natural de Casa Branca, São Paulo, casado com Maria do Carmo Navarro. Ricardo, que aqui está presente, vou comentar novamente dela, pai de Cássia Cristina Navarro Ricardo, graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Salesiana Dom Bosco em 1985, fez extensão da formação de professor de matemática pela Faculdade Clarentiana em 2005, foi professor de matemática na Escola Reverendo José Carlos Nogueira, na Vila Boa Vista, e atualmente é professor articulador da Escola Estadual Professor Carlos Cristóvão Zinck, também lá na nossa região, nossa querida Vila Boa Vista, e atua nessa função desde 2003. Bira é educador de referência na região da Vila e do Parque Via Norte. É muito respeitado lá por os alunos e pais, funcionário das escolas também,
e os moradores da nossa região ali. Além de educar e passar os conhecimentos aos alunos, está sempre apto a ajudar o próximo, contribuindo de maneira significativa para fazer a região de uma cidade cada vez melhor. Eu estou na Vila La Boa Vista há mais de 30 anos, eu saí do Exército em 86, já assumi o meu posto lá como farmacêutico, e estou naquela região, e esse rapaz sempre trabalhou em prol das nossas crianças lá. Então, Bira, isso aqui é uma homenagem singela por tanto que você fez por nós, tá? E que tanto colaborou para fazer uma cidade cada vez melhor. Queria dizer a você, meu amigo, que você continue sendo essa pessoa carinhosa, dedicada e amorosa, principalmente com aquela senhora que está sentada, que eu também tenho uma paixão muito grande pela Maria do Carmo. Então, um beijo no coração, que Deus te ilumine cada vez mais, Maria do Carmo, a todos os professores aqui presentes, a todos os professores que estão nos assistindo. E o Bira me falou quando estava sentadinho ali, você me falou uma coisa em relação à professora que eu não poderia deixar. Então, gostaria de parabenizar aqui a Débora Sirlene pelo Bira aí, que ela que colocou o Bira na educação. Uma salva de palmas a todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Convidamos agora o vereador Cecílio Santos para fazer uso da palavra para sua homenagem. Senhoras e senhores, nosso boa noite, abraço solidário. Em nome do vereador Gustavo Peta, cumprimento os colegas aqui da mesa. Quero também cumprimentar, em nome do meu homenageado Edson, professor Edson, todos os demais professores, e também quero cumprimentar os professores que estão acompanhando aqui o Edson, em nome do André Bordignon, que é, inclusive, coordenador do nosso Conselho Político do Mandato. Muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Ramiro, Noemi, João Alexandre. Também quero cumprimentar, aqui representando o secretário de Educação, professor Luiz Marighetti, obrigado pela presença. E também quero cumprimentar os alunos do professor Edson, que estão aqui acompanhando ele, né? E são, assim, bem aguerridos, festivos, né? Enfim, quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Penso que esta homenagem justa a cada um é importante, porque cada professor tem o seu estilo, tem o seu jeito, mas é muito marcante em nossas vidas, né? Certamente todos nós temos uma boa lembrança dos professores com os quais a gente conviveu, né? E antes de discorrer sobre o currículo do professor Edson, eu quero destacar algumas qualidades que eu admiro muito neste grande amigo, né, e educador. Ele encanta seus alunos pelo jeito como faz, como prepara as aulas, como se dedica aos alunos, né, buscando compreendê-los, né, extrair deles também o que eles sabem, né, portanto, valorizando, né, o saber que cada um traz da sua casa, buscando educar, mas olhando o meio em que vive, prestando serviços sociais, fundamental, né, ali, principalmente na região do Campo Grande, onde moro. Portanto, minha gratidão ao professor Edson por este olhar solidário, acolhedor, dos seus alunos, mas também das necessidades do povo na região onde a gente mora. Então, muito obrigado, professor Edson, por aceitar esta homenagem da Câmara Municipal de Campinas, que a gente lhe dedica com muita honra, com muito gosto. O professor Edson é doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp, mestre em Engenharia Elétrica pela USP, especializado em Engenharia da Segurança do Trabalho. Dr. Edson Anício Duarte é, atualmente, professor do Instituto Federal de Campinas, IFSP, onde leciona matérias de elétrica analógica e coordena projeto do Inova e CNPq. Também é orientador de bolsas PIBIC e PIBIF.
Foi professor da Escola de Engenharia de Piracicaba, das Faculdades Integradas Abertas, Einstein, de Limeira, da Faculdade de Jaguariúna, da Universidade Paulista, entre outras. Atualmente, desenvolve pesquisa na prospecção de projetos à prevenção e combate à Covid-19. Possui artigos publicados no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia e Telecomunicações e Controle e no 4º Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo. Além de todas essas atividades acadêmicas, o professor Edson tem se dedicado ao desenvolvimento de atividades sociais e educacionais com os alunos do Instituto Federal de São Paulo, na região do Campo Grande, em Campinas. Sua atuação tem colaborado para o desenvolvimento desses jovens e das organizações sociais da região do Campo Grande e de Campinas. Por isso, e muito mais, é que peço uma salva de palmas e parabéns, professor Edson. Com a palavra, o vereador Luiz Cirilo para suas homenagens. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa dos trabalhos, na pessoa do presidente, nesse momento da sessão, o vereador Gustavo Peta, e com isso cumprimentar todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar o professor Luiz Marighetti, representando a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do professor José Tadeu Jorge. Quero fazer um cumprimento rápido, mas necessário, à professora Douma, ao professor Marcelo, professor Ederson e o professor Ubirajara. Participo dessa solenidade com muita satisfação. Sou autor do decreto legislativo que concede o mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao professor Nivaldo Vicente. É uma solenidade hoje diferente. Nós estamos no mês de outubro, uma semana e pouco, quase 2 semanas após o primeiro turno das eleições. Essa Câmara tem experimentado algumas discussões pertinentes ao tema político. Vivemos um antagonismo aqui, de direita e esquerda, e não importa o lado. Mas a Câmara interrompe essa discussão para fazer uma justa homenagem aos nossos educadores. Essa solenidade considero eu como uma das mais importantes no calendário do município de Campinas. Apresentei também, exemplo dos demais vereadores, esse decreto onde concede ao professor Nivaldo Vicente o mérito educacional. E peço licença a todos para fazer uma breve explanação da sua trajetória. Ele fez questão que eu fizesse a exposição de uma forma muito simples, a sua característica pessoal. O professor Nivaldo é nascido na cidade de Capivari, filho da senhora Alice e do senhor Laudelino. Tem apenas um único irmão, o Antônio Carlos. E, em razão de problemas familiares, ele foi criado apenas pela mãe. E se orgulha muito disso. Afinal, a sua mãe, com características de uma mulher muito trabalhadora, uma mulher religiosa, uma mulher cristã, mas muito apegada aos filhos, exigia desde o início que os seus filhos se dedicassem ao estudo. Isso foi o que talvez tenha despertado, segundo ele, o seu interesse em estudar, em tentar aprender e, consequentemente, sonhar um dia em ser professor. E ele ressalta mais uma vez que, desde pequeno, com o apoio de sua mãe, ela dava muita importância à área educacional. Ele tentava,
desde criança, ser um bom aluno, tentando se destacar através do estudo e a dedicação com os colegas. Ele já tinha, desde pequeno, admiração pelos professores. Ele sempre quer destacar, e com muito carinho, a sua primeira professora, que o alfabetizou no ano de 1972. Segundo ele, ela e os demais professores é o que formaram o caráter do professor Nivaldo. Pensando nisso, quando ele fez o antigo colegial, ele fez uma complementação de mais 2 anos para o magistério. Daí ele já tinha sua primeira formação para professor, isso no ano de 1983. Com muitas dificuldades financeiras, pois na época não conseguia entrar na faculdade, mas como bom brasileiro ele nunca desistiu. E ele conseguiu apenas entrar numa faculdade no ano de 1988, onde ele cursou a graduação de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar. Em 1991, iniciou seu trabalho na profissão que ama, que é a de professor. No mesmo ano, ele começou a trabalhar na Escola Estadual Padre Fabiano José Moreira de Camargo, no município de Capivari, escola onde estudou, e que desde a sua primeira série, ele acabou sendo professor junto com colegas que na época foram seus professores. Tempos depois, ele passou a ser coordenador pedagógico dessa escola, onde chegou a coordenar seus ex-professores, com muita maestria. Mudou-se para Campinas em 1997, para tentar mestrado em Educação na Unicamp. Aprovado em 1998, mas devido a várias atividades que ele tinha, ele não conseguiu concluir em tempo. Nesse período, ele trabalhou no antigo Cefam, Centro de Formação de Professores, e concomitantemente lecionava no tradicional Colégio Ave Maria de Campinas. Em seguida, deixou o Estado para tentar outras atividades nos colégios e universidades particulares. Trabalhou em colégios particulares como colégios Pueri Domus, em Campinas e região, mas sua paixão ainda era a escola pública. Sempre foi um estudioso e, nesses anos, fez 2 cursos de especializações, lato sensu, em didática do ensino superior e gestão pública. Foi professor universitário durante 10 anos, no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu, sempre trabalhando na formação de professores na graduação e pós-graduação. Em 2005, voltou para a escola pública como diretor da Escola Efetivo, na Diretoria de Ensino Campinas Leste. No mesmo ano, e já em 2008, mais precisamente em abril de 2008, foi convidado pelo governador do estado de São Paulo para compor a equipe como dirigente regional do ensino da Diretoria de Ensino Campinas Leste, onde se encontra até hoje. São 14 anos e meio de muito trabalho para que a educação da escola pública seja cada vez mais efetiva. Conta com uma equipe de excelência de supervisores, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, professor especialista em currículo, agentes de organização escolares, agentes de serviços escolares e uma equipe maravilhosa e competente na Diretoria de Ensino Campinas Leste. Ele se considera uma pessoa realizada, pois seu sonho era morar em Campinas e trabalhar com a educação pública estadual paulista. Esse simples currículo que eu li, eu procurei sintetizar após receber o currículo do professor Nivaldo, eu acho que já fazia por merecer, há muito tempo, tão justa homenagem. E você veja como são as coisas. Eu já sou vereador na cidade de Campinas há 14 anos.
Estou no meu 4º mandato ininterrupto. E eu sempre procurei, desde o meu primeiro mandato, e o professor Nivaldo é testemunha, eu sempre procurei o professor Nivaldo para conceder essa justa homenagem, com o objetivo até de estimular. O objetivo da honraria é para nós reconhecermos o trabalho que os homenageados realizam em nossa cidade, em prol do Estado, em prol do município, em prol da população, mas também serve para que estimule esses mesmos profissionais para que eles continuem cada vez mais dedicando à vida acadêmica, à vida escolar. E desde o meu primeiro mandato eu procurava o professor Nivaldo e ele muito arredio, ele sempre muito resistente a esta homenagem. Até que o ano passado, eu de forma mais incisiva, né, professor? Fui lá e quase que o intimei. E daí ele não teve saída, mas ele sempre foi muito solícito, às vezes falando nos pedidos de um vereador em nome da população, às vezes falando sim, às vezes eu ouvindo um não, mas sempre com fundamentação. E essa história, professor Nivaldo, a sua história, e quero estender a todos os demais homenageados, quero estender a todos os professores que compõem a plateia, essa seleta plateia, me fez lembrar, à medida que eu iniciava essa solenidade, uma história que eu acho, uma historinha que eu já contei em outras oportunidades, mas eu acho extremamente pertinente aos professores. Diz a história que havia na antiga Grécia um sábio que conseguia responder todas as perguntas. Não havia um enigma, uma charada, que ele não conseguisse desvendar. Mas, naquela época, como hoje, sempre há jovens. E, naquela época, havia um grupo de jovens que resolveu desafiar o sábio. Eles se reuniram e traçaram um plano. E, em determinado dia, eles marcaram um sábado de manhã. O sábio seria desmascarado. Eles fariam uma pergunta ao sábio. E o sábio não conseguiria responder. E o que eles prepararam foi exatamente o seguinte. Um deles pegou um pássaro e levou entre suas mãos. E perguntou ao sábio se aquela ave estava viva ou se aquela ave estava morta. Se o sábio respondesse que aquela ave estava morta, ao abrir a mão, o pássaro voaria e o sábio seria desmascarado. Se o sábio respondesse que aquela ave estava viva, com um leve aperto do polegar no pescoço da ave, mataria a ave e, ao abrir a mão, a ave cairia morta. E depois de alguns ensaios, chegou o grande dia, a praça lotada, e o grupo de jovens se aproximou ao sábio, e um deles perguntou ao sábio: essa ave que está entre minhas mãos, está viva ou está morta? O sábio olhou no fundo dos olhos daquele rapaz e respondeu: o futuro dessa ave está em suas mãos. Traduzindo essa história, essa pequena história, e as pessoas mais sensíveis entendem exatamente o que eu quis dizer, mas é bom a gente terminar a história. Essa simples história, se ela é traduzida para os dias de hoje, principalmente uma homenagem aos professores, no meu caso especial, ao professor Nivaldo. Nós podemos traduzir e completar que num país hoje onde nós estamos discutindo os mais diversos assuntos, onde a população está amadurecendo de forma muito rápida, onde a população jovem começa a fazer seus questionamentos, o futuro dos nossos jovens ainda está na mão de todos vocês. Essa ainda é a esperança daqueles que não lecionam. Nós que estamos do lado de cá, da mesa de ensino, nós ainda temos expectativa que os senhores professores, que as senhoras professoras, continuem a se dedicar para o melhor do nosso Brasil, para que nós continuemos a formar melhores cidadãos. Muito obrigado. Finalmente, passamos a palavra ao vereador Jair da Farmácia.
Boa noite a todos, boa noite aos que estão compõem a mesa. Para mim é uma honra estar aqui, boa noite à TV Câmara também, ao público de casa, ao público presente. Para mim é uma honra estar homenageando a Dona Dolma, que eu fui criado no São Bernardo. Cresci ali, lembro quando era serelepe. É uma honra para mim. Eu vou contar um pouco da história da Dona Dolma. Dolma Rosley de Freitas nasceu na cidade de Bauru, São Paulo, em 26 de 1 de 1947 e desde 1973, residente na cidade de Campinas, filha de Genésio Rosley e Elvira Padilha Rosley, ambos em memória, formou-se em música graduada e em piano clássico em 1965. No Conservatório Musical Santa Cecília, no ano de 1968, concluiu seu curso de letras. Na Faculdade Toledo de Ensino, primeira turma daquela instituição, todas com conclusão na cidade de Araçatuba. Lecionou a matéria de língua de português em várias escolas estaduais e nosso município, e elas, Carlos Gomes, Castelo Branco, Conselho Brandão. Após longos e 22 anos de magistério como servidor estadual. Bom, resumindo, hoje estou aqui para homenagear essa grande mulher que é da área da educação e a todos também presentes. Meu muito obrigado e uma grande prazer fazer essa honraria para a senhora. Um salve de palmas para a Dona Dolma. Faremos agora a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. Os homenageados recebem a honraria por sua contribuição à educação no município de Campinas. Pedimos aos homenageados que, ao serem chamados, subam ao palco para receber a honraria. Recebe, primeiramente, a senhora Dolma Rossler de Freitas, por proposição do vereador Jair da Farmácia. Recebe agora o diploma o senhor Edson Anício Duarte, por proposição do vereador Cecílio Santos.
Chamamos agora o senhor Marcelo Nobel para receber sua homenagem por proposição do vereador Gustavo Peta. Recebe agora, por proposição do vereador Luiz Cirilo, o senhor Nivaldo Vicente. Por fim, recebe a honraria senhor Ubirajara Ricardo, homenageado pelo ex-vereador Jorge da Farmácia. Parabenizamos todos os homenageados e convidamos os componentes da mesa para que retomem seus lugares. Convidamos agora a tribuna para fazer uso da palavra para seu discurso de agradecimento a senhora Dolma Rossler de Freitas. Boa noite a todos, mais uma vez. Essa alegria, sinto muito lisonjeada, honrada, fazer parte essa noite, no meio de autoridades como meu grande delegado de ensino, né? É muito importante esse reconhecimento para o elemento professor. Como vocês falaram aí, eu tenho lembranças rápidas, assim, familiares do Peta, pequenininhos, brincando na nossa escola, e muitos outros, né? 45 anos a gente faz o ano que vem, 2 unidades. Quero estender essa homenagem com muito, muito carinho e profundo reconhecimento à minha equipe maravilhosa, que estiveram nada mais, nada menos que 35 anos, mais ou menos, conosco, uma familhona que realmente entenderam que cada um é um, não é mais um, a igualdade e o respeito foi praticado, e eu me sinto muito agradecida, como diz vocês, realizada, né?
E a minha família, agradeço demais meus filhos, porque quem está levando em frente agora é meu sobrinho, minha filha, Carminha, que entenderam a missão, que é muito importante. O Gregório, meu sobrinho, e os demais coordenadores. Eu sou eternamente grata e muito reconhecida. Ao seu Jair, muito obrigada. E a vocês todos, vereadores, parabéns por esse reconhecimento, em nome de todos. Estou às ordens, o ensino estará sempre, a nossa escola às ordens, para vocês, familiares, quem necessidade, estarão abertos lá. Tá? Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna o senhor Edson Anício Duarte. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Agradeço essa homenagem, quero agradecer o vereador Cecílio aí pelo reconhecimento, agradecer a minha família que está aqui, esposa, as filhas, meus alunos, os professores amigos, parceiros, professores irmãos aí, professor João, professor Ramiro, obrigado, professora Noemi, obrigado pela presença. E essa nossa prática docente, né, essa nossa atividade docente no Instituto Federal, onde ano que vem eu completo 10 anos trabalhando nessa instituição, é muito importante a gente reforçar que lá a gente tem uma estrada para caminhar, porque lá a gente não trabalha somente no ensino, na aula. Lá nós temos condições de trabalhar também na pesquisa, com os alunos, já alunos do ensino médio. Alunos de ensino médio trabalhando com pesquisa. Trabalhamos também com a extensão, nesses 3 pilares, tá? Ensino, pesquisa e extensão. Daí, onde nossos braços, né, chega a acolher a comunidade e trabalhar com problemas reais, esses problemas da sociedade, os problemas da Agenda 2030. Então, quando a gente vê que a gente consegue formar um aluno que já tem essa visão, onde ele encontra um problema e ele vai buscar o conhecimento deles na solução desse problema, mobilizar os seus conhecimentos, a gente vê que a gente está cumprindo nossa missão. E a instituição nos dá condições de fazer isso, de não ser só um professor aulista. Então, essa questão da gente ter a estrada é uma das condições de infraestrutura, a outra é inspirar esses alunos. Então, quando eu vejo que esses alunos estão aqui numa sexta-noite, vibrando, o que a gente faz, isso daqui é para vocês, é para a sociedade, é para todos. E por trás do professor aqui, eu tenho a família que apoia, né, e dá condições da gente fazer isso. Nesse tempo que nós passamos na pandemia, ficamos 2 anos reclusos, nós fizemos algumas atividades de combate ao Covid. Numa sala de 64 metros quadrados, conseguimos construir, manufaturar 400 dosadores automáticos de álcool gel. Hoje, em todas as instituições dos campi do Instituto Federal, nós temos pelo menos 10 dosadores, construído não pelo professor Edson, mas pelos nossos alunos. E aqui eu vejo essa equipe, né, que colocou a mão nesses dosadores e participou de todo o processo, desde a ideia, o desenvolvimento e a construção. Então, hoje eu vejo aqui, está o Matheus, Camila, Graziele, esqueci alguém aí que está aqui? Acho que a Fernanda, né? O pessoal já está levantando a mão lá. Vocês aí, todos vocês fizeram parte. Sem vocês, a gente não teria conseguido fazer isso. Mas, ao final, nós entregamos um dosador. Mas o Instituto Federal, ele até faz os dosadores, mas a nossa missão é formar cidadãos, formar profissionais. E é isso que a gente está fazendo. Então, hoje eu vejo que quando vocês saem da escola, vocês estão plenos. Os rapazes, as garotas, né,
estão plenos, com conhecimento e sabendo a sociedade que vocês estão trabalhando e devolvendo isso, o investimento que o poder público que faz na universidade, vocês já devolvem esse investimento real, né, no momento real. Isso traz a gente, dá uma felicidade muito grande para vocês. Então, isso, Cecílio, do Covid, é somente uma das atividades que nós fazemos lá no Instituto, né, e com a minha equipe lá dos alunos. E tem mais coisas que a gente traz, né, de felicidades, que são os projetos integradores que os alunos trabalham. Então, fico por aqui, agradeço mais uma vez, né, essa homenagem, que é uma oxigenação para a nossa prática docente. Isso deixa eu e os meus colegas, a equipe, muito felizes pelo reconhecimento e mostrando que nós estamos no caminho certo, acreditando em vocês e alunos. A gente faz isso por vocês e por amor à profissão. Então, continue tendo essa energia e acreditando na ciência. Não deixe de acreditar na ciência, não deixe de estudar, tá bom? É isso, boa noite a todos. Convidamos agora à tribuna o senhor Marcelo Nobel. Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui. Queria agradecer ao Gustavo Peta, que propôs essa homenagem. Sempre uma alegria receber uma homenagem como professor. Queria agradecer aqui todos os membros da mesa e, naturalmente, a Câmara de Vereadores por ter aprovado, né, a proposta, que sem isso também nada acontece. Depois eu vou conversar aqui com o professor Edson para saber como faz para conquistar os alunos assim, né? Sexta-feira à noite. Eu sou professor de física, é um pouco mais difícil, talvez, né? Mas realmente é uma satisfação poder receber uma homenagem como professor. Eu também atuo, como foi mencionado, eu sou físico e sempre que perguntam, né, qual é a sua profissão, o que você faz, eu sou professor. Em primeiro lugar, professor, eu estou na Unicamp já como professor há 27 anos. Essa semana passada, fiz 27 anos de Unicamp e ali eu construí uma carreira, uma vida dedicada também à educação pública, uma educação pública de qualidade, que a gente tem a felicidade de ter aqui em Campinas universidades, escolas, colégios de excelência, em todas as áreas, em todos os níveis. E, de fato, costumo dizer sempre isso, né? Sempre perguntam, e a questão, como a gente faz para ter um país mais justo, menos desigual, com mais oportunidades? E sempre a minha resposta é meio batida, mas é a mesma. Com educação, com ciência. Sem isso, o nosso país não tem futuro. Então, queria agradecer novamente e desejar um ótimo dia dos professores e professoras a todos vocês. Muito obrigado. Convidamos agora a tribuna para seu discurso de agradecimento, o senhor Nivaldo Vicente. Boa noite a todos, todas. Tinha feito uma colinha, mas fica chato, né, professor, trazer cola. Queria agradecer ao Gustavo Peta, aqui, presidente da Câmara, né, e em especial ao Cirilo, né, que é nosso parceiro das escolas estaduais, né, sempre gritamos, como ele diz, há 14 anos eu fico gritando para ele: Cirilo, precisamos cortar mato, Cirilo, precisamos construir muros. Ele nos ajuda, como a Câmara Municipal sempre nos ajudou. O Luiz, meu parceiro aqui, né, da Prefeitura, para mim está super em casa hoje. Por quê?
Nós temos o DOCTS, que é um colégio nosso, da Diretoria de Ensino Campinas Leste, nosso, que eu falo com todo carinho. Temos aqui professor da Campinas Oeste, o Birajara, que é uma delícia, porque leste e oeste não se divide, é uma coisa única, né? E quero aqui já deixar meu mérito à professora Patrícia, que é dirigente regional de Campinas Oeste, que não pôde estar presente, mas é uma pessoa também que está fazendo um trabalho muito interessante. Temos aqui o Instituto Federal, que também representa a região ali da Oeste, né, que está lá agora, né, porque até um tempo estava aqui para o outro lado, e a Unicamp, né, que nós temos uma escola dentro da Unicamp, a Diretoria Campinas Leste tem uma escola, o Sérgio Porto, que é dentro da Unicamp. Falar depois de todas essas pessoas maravilhosas, porque pessoas que trabalham com educação são pessoas maravilhosas, não tem outra definição, não tem outro adjetivo para nos dar, a não ser pessoas que amam ser humano. Então, eu quero agradecer aqui a minha equipe, os meus diretores, tenho executivo público, eu tenho supervisor de ensino, eu tenho ali o pessoal que trabalha na diretoria de ensino, ex-funcionários nessa área, muito obrigado por ter vindo, a Maria Helena de ter vindo aqui também. Então, são pessoas que estão comigo nesses 14 anos e meio, né? Eu falo 14 anos e meio porque tudo pode mudar a partir, né, dos próximos dias aí. Mas, para mim, o importante é que eu nunca deixei, como foi apresentado pelo Cirilo, a minha questão da humildade. Vim do meu lugar e não esqueço de onde vim. Então, para mim, é importantíssimo eu trabalhar com escola pública estadual, que eu acho o espaço mais democrático existente da sociedade, porque eu conheço aquele chão, eu vim daquele chão. Então, para mim, é muito, muito, muito gostoso trabalhar com todos esses alunos maravilhosos que estão aqui, esses professores, diretores, etc., que estão da diretoria de ensino, e esses vereadores que também não jamais deixem de fazer essa homenagem. Como o doutor Marcelo comentou aqui, é um gás injetado em nós que faz com que a gente acredite que a sociedade só tem solução através da educação. Meu muito obrigado a todos, uma ótima noite. Convidamos agora para fazer uso da palavra para seu discurso o senhor Ubirajara Ricardo. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao meu irmão Jorge e diversos bolsistas universitários que trabalharam comigo nesses 20 anos de programa Escola da Família, onde nós acolhemos crianças e adolescentes para se divertirem dentro das escolas no sábado e no domingo. Abri a escola sábado e domingo para acolherem. Então, eu queria agradecer essas pessoas que me ajudaram a fortalecer-me como pessoa e darmos continuidade a esse trabalho. Como disse o professor ali, é um tubo de oxigênio para a gente, sabe? Então, eu quero agradecer novamente meu irmão Jorge, minha esposa Maria do Carmo, e uma pessoa que eu encontrei aqui depois de muito tempo, que literalmente, há 20 anos atrás, me segurou no pulso e me jogou dentro da sala de aula, a Débora Semi. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Obrigado a você. Convidamos agora à tribuna o senhor Luiz Roberto Mariguete, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação.
Boa noite a todos e a todas, nessa sexta-feira. E vou começar usando uma parte da fala do meu querido amigo Nivaldo, homenageado aqui hoje, né? Que realmente falar depois da leitura do currículo de educadores desse tamanho fica bastante difícil, né? Depois que tantas pessoas falaram, acho que é bastante difícil falar. Mas não podia deixar de fazer uma reflexão hoje, às vésperas do dia 15, dia do professor, e dizer o seguinte, né? Eu sou professor de História, fui professor na rede pública por 15 anos, inclusive o professor Nivaldo, acho que talvez não saiba, mas ele foi meu chefe, foi meu dirigente. E durante muito tempo eu achei que o grande problema da educação era, sobretudo da educação básica, eram as condições de trabalho dos professores. E inclua nisso o salário, mas não só. Muito tempo eu reproduzi isso. Mas viver no Brasil é sempre um desafio, né? E os últimos tempos têm mostrado que tem coisa muito pior do que as condições de trabalho dos professores. Muito pior do que as condições ruins de trabalho que a gente tem na educação básica é quando a gente tem parte da sociedade que a gente educa atacando aquilo que a gente faz. Muito pior do que ter um salário baixo é ter que explicar que você deixa de ser pai para ser professor dos filhos das outras pessoas, que você educa a sociedade, né, todos os dias. Professor não deixa de ser professor. Isso, eu acho que não tem nada pior que isso. Acho que o Brasil vive um momento onde a gente precisa começar a refletir sobre que país que a gente quer quando a gente fomenta ações de questionamento à educação, à escola, pública ou privada, não importa, mas a escola enquanto instituição, da maneira como a gente tem feito atualmente. E acho que esse 15 de outubro ele é, sim, simbólico, o vereador Cirilo falou, concordo com ele, mas além de ser entre 2 turnos de eleição, acho que ele é simbólico porque ele também serviu para mostrar para a sociedade uma outra coisa muito importante, né? Nós tivemos uma pandemia que era algo impensável, né? Eu sou professor de História, a gente ensinava para os alunos peste negra, quer dizer, a gente está acostumado a trabalhar com essas catástrofes e situações, essas bizarrices mundiais, mas nem a gente conseguia imaginar que viveríamos o que nós vivemos em 2020 e 2021, né? Mas, como tudo sempre traz lições, serviu para mostrar uma coisa importante. A gente entendeu que as escolas não param e não fecham. As escolas não pararam e não fecharam durante esse período. Os professores não deixaram de educar e de ser professores. Nós fechamos os prédios. E todo o trabalho que foi feito durante esse processo, 2020 e 2021, e continua sendo feito agora para resgatar essa retomada das atividades, a gente deve todo esse trabalho, empenho, ao esforço, dedicação e a capacidade de se reinventar que os professores têm. Isso foi algo que a pandemia nos ensinou. Eu também vou contar uma historinha para encerrar. Tem uma historinha muito simples que a gente conta na época do Natal, né? O sujeito morre, vai para o céu, acho que muitos de vocês conhecem. Para quem acredita em céu, mas a questão da religiosidade não importa, né? E chega no céu, ele vai falar com Deus, ou com Oxalá, ou quem quer que seja. E o Criador, diante daquela pessoa, resolve naquele dia perguntar para ele o seguinte: pois é, você está chegando aqui agora, o que você achou da minha criação? E aí, então, ele vai dizer, olha, é maravilhosa a sua criação, é quase perfeita. E aí o Criador, então, se assusta, quase perfeita? Sim. Tem só uma coisa que eu não consegui entender durante o tempo todo que eu fiquei lá. E aí, então, o Criador pergunta, bom, o que você não entendeu?
eu não entendi qual a função do horizonte. E aí o Criador fala, bom, por quê? O horizonte é algo inalcançável, quer dizer, a gente vê, mas não consegue chegar nele. Se eu caminho 1 quilômetro em direção ao horizonte, ele se afasta 1 quilômetro. Se eu caminho 10, ele se afasta 10, e assim por diante. Quer dizer, qual a função do horizonte? E aí o Criador diz para ele, pois é, essa a função do horizonte, fazer você continuar caminhando. Para encerrar, eu queria dizer que nós, professores, é que somos o horizonte dessa juventude que vem. É por nossa causa que ela continua caminhando. Nós é que cumprimos esse papel, seja no ensino superior, no ensino básico, na educação infantil, no ensino fundamental. É por causa dessa categoria que a nossa juventude continua acreditando e seguindo. Queria, então, encerrar minha fala desejando uma boa noite a todos e desejar amanhã um grande dia dos professores a todos nós. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, gente, então, primeiro, novamente agradecer a todos, dizer que realmente é uma noite em que a Câmara presta homenagens, e nós vimos aqui durante essa noite como foram homenagens justas, legítimas, né, fortes, né? E além disso também um momento de reflexão, como muitos aqui trouxeram nas suas falas, né? Sobre o papel da educação, o papel da ciência, o papel dos professores, em um momento tão delicado da história do nosso país, em que essas instituições têm sido atacadas de forma muito cruel. Então é muito importante toda essa reflexão. Mas eu quero aqui deixar um abraço muito forte aos homenageados. Senhora Dolma, que falou aqui, eu até hoje brigo com meus pais, viu, porque eles me colocaram no Matozinho e não no Serelepe, tá bom? Mas as minhas irmãs foram para o Serelepe. Para quem não conhece, tanto o Serelepe como o Matozinho, Serelepe agora Doctus, e o Matozinho Escola Estadual são do bairro São Bernardo, que foi o bairro que eu fui criado até uns 12, 13 anos, aqui na cidade de Campinas. Há muito tempo atrás, Cirilo, já, você vê como que a escola tem tradição, né? Tem história. É verdade. Então, parabenizar a professora Dolma, o professor Edson, realmente, como disse o professor Marcelo Nobel, uma façanha no sextou da moçada, tanta gente aqui. Mas parabenizar o Edson, que leva a sua sabedoria, o seu conhecimento para o Instituto Federal, né, que é uma conquista da nossa cidade, né, uma instituição muito importante, muito necessária, que nós temos na região hoje do Campo Grande, aqui em Campinas. Professor Nivaldo, que eu também já conheço de várias outras lutas, né, e batalhas em torno das escolas públicas estaduais aqui de Campinas. A história também do professor Birajara, num projeto tão importante como Escola da Família, e tantas histórias. E o professor Marcelo Nobel, nosso reitor, e uma pessoa... O Cirilo estava brincando aqui, o vereador Cirilo. O professor Marcelo tem até Nobel tem até Nobel no nome já, pô. Mas, então, eu queria, dessa forma, gente, encerrar, agradecer muito a presença aqui de todos os vereadores, vereador Luiz Cirilo, vereador Cecílio, vereador Jair da Farmácia, vereador Jorge da Farmácia e o Luiz Marighetti, que representou aqui a Secretaria de Educação e trouxe também uma importante reflexão. Um abraço especial a todos os professores e professoras. Sou filho de 2 professores, então sei também o quanto é importante essa profissão e quanto também é muitas vezes difícil, dura, mas o quanto essa vocação que cada um aqui tem na sua trajetória são fundamentais para a construção da nossa cidade e do nosso país. Gente, dessa forma, declaro o sextou e declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado a todos e todas.
TV Câmara, Campinas.